Trecho do conto Sonhos Extraviados, do Marcelo Moutinho. Chico Buarque, em canção feita com Edu Lobo, imaginou um confuso casarão onde seriam reais os sonhos, não a vida. Lá reinaria a moça que certo dia invadiu tão deslumbrante quanto fugaz o sono do compositor. Um lugar deve existir, uma espécie de bazar onde os sonhos extraviados vão parar, descreve a letra. Todos os meus sonhos foram extraviados por encomenda. Gosto de pensar que possam estar hoje exilados nessa paragem idílica que Chico desenhou e que não tem vaga para pesadelos. À espera sei lá de quê, de uma visita, um resgate heróico ou só esquecimento. Mas duvido. No fundo, sonhos são como a vida fora dos sonhos. Um dia brisa, outro ventania, até que não há mais sopro algum. O trecho do conto Casa Vazia, do Marcelo Moutinho. A casa vazia é o inventário sem serventia de quem nela mora. Os jornais se acumulam na entrada, trazendo notícias do mundo para ninguém ler. As lombadas dos livros anunciam os títulos como se rogassem atenção. A energia sai das tomadas, alimenta a geladeira, o aparelho de som e a TV. É inútil. Trecho do conto Tá Rindo de Quê, Tânia Barroso, do Mapas Literários. Um dia, a gente estava batendo uma bolinha, mas ele achou melhor parar. Disse que a praça estava muito cheia de pirralho. Se a gente desse uma bolada em algum, podia dar encrenca. Avisou e deu linha na pipa. Partiu pro boteco. Daí que eu nem quis saber. Achei que era desculpa para tomar uma serva. Arrumei uns parceiros e continuei na pelada. Meu irmão nem te conta. Demorou 1 minuto e o moleque deu uma bica lá pro alto. Lá fui eu, amarradão, correndo para matar no peito, crente que ia tirar onda. Cara, tu nem imagina. Tropecei numa menina que tava de bicicleta de rodinha e poft. Caí que nem jaca no laguinho do chafariz. Mó susto. Todo mundo gritando em volta. Daí eu só me lembro de que, enquanto me puxavam pra fora, eu via tudo embaçado. Tava zonzinho e via pingos coloridos caindo em volta. Só sei que, no meio daquela visão, cara, parecia uma dentadura brancona rindo na minha frente. Depois, uma luz vermelha piscava. Fiquei bolado na hora. Dizem que quando tu tá morrendo, tu vê umas paradas estranhas e tal. Trecho do conto A Cartomante, de Machado de Assis. A cartomante fê-lo sentar diante da mesa, e sentou-se do lado oposto, com as costas para a janela, de maneira que a pouca luz de fora batia em cheio no rosto de Camilo. Abriu uma gaveta e tirou um baralho de cartas compridas e enxovalhadas. Enquanto as baralhava rapidamente, olhava para ele, não de rosto, mas por baixo dos olhos. Vejamos primeiro o que é que o traz aqui. O senhor tem um grande susto. Veja bem que o senhor gosta muito dela. E faz bem. Ela gosta muito do senhor. Vá tranquilo. Olha a escada, é escura. Põe o chapéu. Trecho do conto Hotel com Garagem, do Marcelo Moutinho. Debruçada sob o parapeito da janela de um edifício na esquina da praça com a Avenida Passos, a moça apoia o cotovelo sobre o outro braço e contempla o movimento da rua, como uma boneca namoradeira. Não parece triste, apenas distante, enfronhada nos próprios pensamentos. Talvez lamente uma noite ruim, talvez pense nas contas que não fecham, talvez faça planos para as horas que hão de vir. Elas sempre vêm. Deslocando o olhar, percorro a parede do prédio, andar por andar, até encontrar a portaria. No letreiro, uma pintura já esmaecida informa: motel. Lembro que, quando pequeno, meus pais costumavam dizer que motel era um hotel com garagem embaixo. Durante algum tempo acreditei nisso, e a recordação arranca do meu rosto um sorriso nostálgico. Meus olhos, assim como os da moça, por um segundo fitam a praça sem enxergá-la. Trecho do conto O Homem na Areia, de Marcelo Moutinho. 3h15 da tarde, é terça-feira. Sentado na praia de Botafogo, o homem remexe a areia em movimentos rotatórios com a mão direita. A cabeça, levemente abaixada, parece acompanhar o deslocamento dos dedos. A praia está vazia, um deserto cercado de águas sujas. Há algumas lixeiras, é verdade, a cor laranja chegou a ofender. O homem sentado na areia não vê o movimento do calçadão às suas costas, de onde o observo. Mal vê o mar. Permanece no mesmo ponto, os dedos ainda girando na areia, círculos imaginários que logo irão se desfazer. Não há perspectiva de sol, tampouco de chuva. Há apenas o homem sentado na areia da praia de Botafogo, que hesita em encarar a vastidão do mar e tenta reter na concha das mãos a imensidão de si mesmo. Trecho do conto O Raio Gourmetizador, de Marcelo Moutinho. Nada contra a sofisticação, muito menos contra a criatividade na cozinha, mais que bem-vinda. Combinar ingredientes é uma arte.
Graças ao talento de tantos chefes, podemos expandir nossos paladares, experimentar sabores completamente novos. A questão é o beletrismo gastronômico, a histriônica tentativa de tornar cada prato, para usar uma palavra igualmente caricata, diferenciada. O que, claro, quase sempre redunda em aumento do preço. De raio em raio, assim vamos nós. Purê rústico, quinoa biodinâmica, nuvem de salsinha, caviar de tapioca, leito de rúcula. Até o tradicional trailer de comida de rua foi rebatizado, virou food truck. O ridículo não tem limites. Conto Suave, Espia Só, da Manuela Oiticica, do livro Paralelalapa. Academia, tomate, tornozelo, controle, ninguém mais fala assim. São 2 ditaduras nas costas, o tudo que é nome de moeda, viúva 3 vezes. Uma guerra mundial e 4 constituições, filha. Saraval não. Mamãe costurava, papai contador, tio Nilo no balcão da farmácia e aquele bando de criança, tomando catiripapo, se a bola entrava em casa. A tia Maria me lembra muito de você. Jeito assim de conhecer as coisas olhando pelo chumleado da rua. Vocação, né? Eu tenho também, repara, 80 anos. Minha neta me arrastou pra cá e foi se emaranhar em algum bloco, a danada. A Lapa não é coisa assim de entender. Conto A Batalha da Riachuelo, de Mariana Filgueiras, do livro Paralelalapa. Entre cartazes pregados nos postes que vendem excursões a Conceição de Jacareí, shows da Mulher Bambu e do MC Cabide, programas com travestis, aulas particulares de matemática ou a salvação pelas palavras de Jesus, o passeio pela rua do Riachuelo não deixa dúvidas. Dependendo dos olhos que a percorrem, ela termina na esquina com a rua Frei Caneca como um passeio pelo Rio Antigo, pelo presente e, tomara, futuro da cidade. Trecho do conto Pai contra Mãe, de Machado de Assis. Estou grávida, meu senhor, exclamou. Se vossa senhoria tem algum filho, peço-lhe por amor que me solte. Eu serei tua escrava, vou servi-lo pelo tempo que quiser. Me solte, meu senhor moço. Siga, repetiu Cândido Neves. Me solte. Não quero demoras. Siga. Houve aqui luta, porque a escrava, gemendo, arrastava-se si e ao filho. Quem passava ou estava à porta de uma loja compreendia o que era naturalmente e não acudia. Arminda ia alegando que o senhor era muito mau e provavelmente a castigaria com açoutes. Coisa que, no estado em que ela estava, seria pior de sentir. Com certeza ele mandaria dar açoutes. Você é que tem culpa. Quem lhe manda fazer filhos e fugir depois? Perguntou Cândido Neves. Outro trecho do Pai contra a Mãe, de Machado de Assis. O pai recebeu o filho com a mesma fúria com quem pegara a escrava fujona de há pouco. Fúria diversa, naturalmente, fúria de amor. Agradeceu depressa e mal, e saiu às carreiras, não para a roda dos enjeitados, mas para a casa de empréstimo com o filho e os 100.000 de gratificação. Tia Mônica, ouvida a explicação, perdoou a volta do pequeno, uma vez que trazia os 100.000. Disse, é verdade, algumas palavras duras contra a escrava, por volta do aborto, além da fuga. Cândido Neves, beijando o filho entre lágrimas verdadeiras, abençoava a fuga e não se lhe dava do aborto. Nem todas as crianças vingam, bateu-lhe o coração. O conto Carta de Santa Teresa, da Lígia Bojunga, do livro Mapas Literários. Não foi só o pitoresco dessas tuas ladeiras, nem só a atração de morar num alto, para te ver mais quando te olho, como diria Maria da Anunciação, que me fez abandonar teu beira-mar e subir para a Santa. Foi sobretudo porque eu senti que aqui você levava mais a sério a tua memória, não se descartava tão facilmente do teu rastro atrás, não se abandonava com tanta pouca luta a dar sumiço nos teus referenciais. Lembra só, depois que eu vim para tua Santa, o que eu te dizia quando voltava das minhas viagens? Puxa, mas que alívio! Nenhuma casa veio abaixo. As jaqueiras continuam carregadas. A quitanda ainda está no mesmo lugar. O arranjo das frutas, lá no Guimarães, não mudou uma vírgula. E o sapateiro da Vista Alegre continua consertando o sapato lá mesmo. Não tem nem meia hora, o vassoureiro passou aí fora pregoando, feito sempre, a virtude de cada vassoura. E o armarinho continua onde sempre esteve, se lixando para essa história de que armarinho já era. Quando eu fui no portão molhar o gerânio, o Jorge Carteiro vinha chegando com as cartas. E só mudou porque engordou um pouco, no resto continua a cara dele. E a gente se abraçou. Foi legal falar de novo com os vizinhos, mas fiquei sabendo que o cachorro aí do lado morreu. Coitado. Bom, mas também ele já estava bem velho, não é? Ah, lembra do tal gato de telhado que perdeu o rabo? Ainda por aí rondando outra vez, imagina.
Mas eu queria te dizer uma coisa. Ontem foi domingo, não é? O sino da tua igreja bateu. Mas vou te contar, tá mais rouco do que nunca. Um trecho do conto O Homem Vasto e Sua Cidade, do Luiz Raul Machado, do livro Mapas Literários, O Rio em Histórias. Em algum momento, ele descobriu que Chaplin, Merlin, Picasso e Neruda são, entre outros, cariocas. Quero brincar com minha cidade. Quero dizer bobagens e falar coisas de amor à minha cidade. Quero dizer à minha cidade que ela leva grande vantagem sobre todas as outras namoradas que tive. Ó, bem-amada Rio, ó cidade do meu amor maior. Deixa-me amar-te assim, na claridade vibrante do calor. Amou sua cidade como amou suas mulheres. O roteiro continua a se escrever em sonho, em sol, em chuva, em vidas. Do ar fino e azul de abres e maios, brotam versos de repente. É o roteiro se refazendo. Com a chuva súbita do verão, caem rimas inesperadas. É o roteiro se desmanchando. No vento da noite vibrante da sua cidade sopram cânticos. É o roteiro voltando. No meio do casamento do mar e da montanha, celebrado pela luz única do rio, surgem sonetos de amor. É o roteiro. No caso dele, poetinha era. É, aumentativo. Trecho do conto Lapa, de Luís Martins, do livro Para Ler a Lapa. O viaduto dos Arcos parecia um grande gato sonolento, mas era uma sombra enorme que se levava na noite. O único belo monumento da minha cidade, sem tradições. E os vagabundos urinam irreverentemente em suas bases, porque não sabem que a alma da cidade está enterrada ali. Os automóveis passeiam o progresso em procissão e querem passar. O vasto gato sonolento abre as pernas complacente, com uma bruta indiferença soberana, deixando que os automóveis passem por baixo. Nada perturbará o sino imenso dos séculos que morreram. Lapa triste. 1, 2, 3 cabarezinhos degenerados se estorcem. Gritam, se requebram, suam, quase morrem de histeriosmo, e a vida continua mais triste. Lapa vagabunda. Os chofés cantam samba, batendo baixinho nas portas dos automóveis. Lapa imperial. As prostitutas passeiam. 2 anos tinham se passado, mas a vida era a mesma, igualzinha. Pouco a pouco fui reencontrando e reconhecendo os lugares por onde arrastara a minha juventude à toa. É verdade, ali eu gastara os meus anos melhores. Ali, pode-se dizer, eu vivera. Um trecho do conto A Última Lapa, de Antônio Maria, do livro Para Ler a Lapa. Foram os 2 últimos anos da Lapa que marcaram época. Vieram logo depois o fechamento dos prostíbulos e a decretação da ilegalidade do jogo. Os malandros iriam ficar por ali esperando o quê? Dispersaram-se, empobreceram, arribaram nos subúrbios, em casas de parentes humildes que os esperavam, cheios de fé, com uma cama por forrar e um prato a mais a pôr na mesa. Trecho do conto A Cartomante, de Machado de Assis. A verdade é que o coração ia alegre e impaciente, pensando nas horas felizes de outrora e nas que haviam de vir. Ao passar pela glória, Camila olhou para o mar, estendeu os olhos para fora, até onde a água e o céu dão um abraço infinito. E teve assim uma sensação do futuro, longo, longo, interminável. Daí a pouco chegou à casa de Vilela. Apeou-se, empurrou a porta de ferro do jardim e entrou. A casa estava silenciosa. Subiu os 6 degraus de pedra e mal teve tempo de bater. A porta abriu-se e apareceu-lhe Vilela. Desculpa, não pude vir mais cedo. Que há? Vilela não lhe respondeu. Tinha as feições decompostas. Fez-lhe sinal e foram para uma saleta interior. Entrando, Camilo não pôde sufocar um grito de terror. Ao fundo, sobre o canapé, estava Rita morta ensanguentada. Vilela pegou-o pela gola e, com 2 tiros de revólver, estirou o morto no chão. Trecho dos Escritores e Seus Gatos, do Marcelo Moutinho. A liberdade, afirmam alguns, a discrição, ponderam outros. Gosto de gatos porque eles são elegantes e silenciosos e têm um efeito decorativo. Uns leõezinhos razoavelmente dóceis andando pela casa, conta Patrícia Highsmith no ensaio que dedicou aos felinos. Eu convivo com eles há 5 anos e diria que uma resposta concreta é improvável. E que o amor que se revelam capazes de acender deriva de um tanto de coisas, muitas delas indecifráveis. Assim como os gatos são. Mila, minha gata, é silenciosa a maior parte do tempo. Quando quer atenção ou comida, arranha o pé da cama ou simplesmente mia. Como todas as criaturas puras, os gatos são práticos, já disse William S. Burroughs. A relativa independência evita a necessidade permanente de atenção, embora isso não deva ser confundido com indiferença. As consequências seriam terríveis. Charlie Bukowski admirava-o justamente pela capacidade de acumular até 20 horas de sono por dia, sem hesitação ou remorsos.